1961, a equipa de reportagem da Rádio e Televisão Portuguesa em serviço em Angola deslocou-se a Ponta Albina, no sul da província, ao encontro do cabo faroleiro Simão Gonçalves Toco. Estas imagens precedem as desassombradas declarações feitas por esse homem que vive uma existência tranquila na companhia de seus filhos, João, de 18 anos, e Hilda Maria, de 7. Interrogado por um locutor da emissora nacional, Simão Toco responderá às perguntas que, de certo, lhe desejariam fazer todos os que agora o veem. Senhores espectadores, o telejornal encontra-se em Ponta Albina, em casa de Simão Toco, que está aqui ao nosso lado, e vamos trocar com ele algumas impressões. Exatamente a principiar, nós vamos pedir a Simão Toco que seja ele próprio a apresentar-se. Eu chamo-me Simão Gonçalves Toco, o nome mais conhecido Simão Toco. Sou natural de Maquia de Zombo, no distrito do Congo Português. Eu quero resumir um pouco da minha biografia. Nasci em 1918, dia 24 de fevereiro. Em 1926, comecei a estudar numa missão de Bocolo. E depois disso, então, o missionário Sr. Arthur Gueste mandou-me para Luanda para continuar a estudar, onde fiz 4 anos. Estudei a escola primária na missão evangélica de Luanda e matriculei-me ao liceu, onde fiz o 2º ano. E depois disso, então, regressei para a minha terra, em Maquia de Zombo, e continuei a trabalhar na missão de Quibocolo. E em 1938 fui transferido pelos missionários para a missão do Bembe, onde fiquei 4 anos. E em 1942 fui para Congo Belga, em Leopoldville. E continuei a prestar serviço na missão protestante de Leopoldville, onde fiz 7 anos. Mas querendo eu conhecer verdadeiramente a explicação da Bíblia, mandei vir alguns livros numa sociedade americana, livros que explicam a Bíblia. E depois, quando comecei a explicar na minha classe, naquela missão, as pessoas, os membros da igreja, achando aquilo muito interessado, começaram a avisar os seus amigos. O que aconteceu? O número, pois, aumentou-se pouco mais ou menos 3.000 membros da igreja. E depois os missionários começaram a perguntar, mas como é isto? Que a igreja agora está a encher-se. Então foram avisar que o Simão está a explicar os livros que ele mandou vir. Mas esses livros também foram entregues pelos próprios missionários, pelo correio. E depois disso, então, os missionários, vendo que aquele movimento era demasiado, expulsaram-me a mim da sua igreja e tanto aqueles membros da minha classe. Ora, nós, como já éramos membros da igreja e conhecíamos a palavra de Deus, em vez de abandonar, não abandonamos. E continuamos então a rezar dentro das nossas casas. Alguns iam à minha casa e os outros continuavam nas suas casas. Mas como essa continuação não terminou, os próprios missionários protestantes e alguns membros nativos do Congo belga apresentaram a queixa então às autoridades belgas. E essas autoridades belgas, por sua vez, entregaram-nos as nossas autoridades portuguesas. E o nosso governo português, a primeira coisa que ele tratou a condição da minha vida. Por isso tenho agradecido às autoridades portuguesas que prestaram apoio a esta condição, porque senão viveria miseravelmente com a minha família, ou por outro, teria morrido por essa perseguição que fizeram aos missionários. Simão Toco, agora uma primeira pergunta formal. Quais os princípios básicos em que assenta o movimento de que foi iniciador? Os princípios básicos, o tocoísmo adora a Deus Criador e nosso Senhor Jesus Cristo, e não adora qualquer coisa deste mundo. Dado que a doutrina tocoísta condena a violência, gostaríamos de saber qual é a sua impressão acerca dos acontecimentos de terrorismo no norte de Angola.
a minha impressão sobre terroristas ao norte de Angola, eu digo que os culpados merecem castigo. Porque a UPA, para mim, é uma escola dos terroristas que ensina o comunismo para fazer uma guerra na nossa casa. E não só fazer uma guerra na nossa casa, fazer a guerra também no nosso Portugal. E além disso, segundo uma coisa que eu vi publicado no jornal da província de Angola, sobre os terroristas que cantam uma canção com o meu nome, aquela canção não sou eu, porque eles adoram outro Simão na terra deles, que se chama Simão Quimbão. Alguma vez a UPA tentou entrar em contacto consigo diretamente ou não? Nunca entrou comigo diretamente, mas eu bem sabia que essa ideia de comunismo abunda naquele território do Congo Belga. Simão Toco, a condenação do terrorismo pode considerar-se como uma orientação para os tocoístas? A minha condenação aos terroristas, sim senhora, é uma orientação para os tocoístas. O Simão Toco, a terminar esta nossa conversa, quer dirigir uma mensagem aos tocoístas que teria para eles o valor de uma palavra de ordem sobre a atitude que devem tomar em relação aos movimentos contra Portugal? Eu quero, sim senhor. Eu, como já disse, sou o Simão Gonçalves Toco, estou falando convosco. A todos os nativos do território português, no Congo português, nós somos portugueses e não somos estrangeiros. Embora entre nós alguns receberam uma educação estrangeira, não quer isso dizer que sejam considerados ou sejam chamados estrangeiros. Portanto, eu apresento-me a vós, meus amigos portugueses, do Congo português, e meus irmãos que nascemos portugueses, continuaremos a ser portugueses, temos que amar a Portugal e continuaremos a ser filhos de Portugal. Porque o que precisa para nós, olha, para mim, Simão Gonçalves Toco, eu estou à disposição do governo para tudo quanto seja defender Portugal. E eu quero também que todos estejam em acordo para tudo quanto for preciso para a defesa da nossa pátria. Porque quando há os acontecimentos atuais que se encontram hoje no território português, nós, como somos filhos de Portugal, não somos filhos do estrangeiro, tanto os protestantes que recebem as lições protestantes religiosas, tanto nós que somos chamados hoje tocoístas, uma coisa que nós, essa coisa da religião, suponhamos, não nos interessa. Por exemplo, a perseguição, para mim, já não tem importância, nem me recordo tal. O que é preciso para vós, nativos da terra, nativos de Angola e filhos de Portugal, o que é preciso, a todos, temos que sermos firmes, unânimes, marchar à procura desses terroristas, onde se encontram? Nas matas, nas florestas, nos vales, nas montanhas, onde estão escondidos, que estão a terrorizar a nossa terra. Pois se eles querem estragar a terra, que estragam a terra deles, do estrangeiro, não é cá. Mas é claro, nós como queremos a paz, Portugal quer paz e trabalho, e o trabalho não pode vir sem a paz. E para estabelecer a paz nesta nossa terra, o que é que precisa? Nós, os filhos da terra, verdadeiramente portugueses e filhos de Portugal, porque o primeiro homem que chegou à nossa terra, bem o conheceram, porque estudaram, chamava-se Diogo Campos Mandar, e foi mandado pelo rei Dom João II. Portanto, eu digo-vos que somos verdadeiramente portugueses, temos que a gente ver isto sobre esses inimigos que entraram nessa nossa terra, não pode continuar a viver nessa nossa terra, nem andar a estragar a nossa terra, nem andar atrás das nossas casas, porque se eles querem estragar, que estragam a terra da nossa terra. Portanto, eu falo a todos os meus amigos nativos desta terra portuguesa, o Congo português,
que temos que andar a procurar e ajudar o exército português para expulsar e pôr na rua esta corja de malfeitores que estão estragando a nossa terra. Viva Portugal! Gostaríamos que dirigisse essa mesma mensagem, essa sua exortação, em Kikongo. Quando não exame, aí não me tatuou a com português. Nos ayavam um tatuou em Kumbani, em todo português, quem todo anzenza ko. Em todo português, quem todo anzenza ko. O avô mundo mpangeno, Simão Gonçalves Toko, e a outro como um ciai. E a quando a cidade de muito se zacaga, canto nos ayavam, eringina diabo, o mundo que beni, em português, que lende soba, e canta de cagaco. E diano, e como anguisi de mumoca na coisa mpangizame, que diamo de cagaco. Isso é bom, e esse Congo, o ano ze ovo. O mundo antes de falar como se aí, e como ande Diogo Cão, ou não atuma contínuo, o ninguém como Dom João II, que é temo nensi, nos ervo, on temo ansi, que o lende coisa na lume que música canção temo, o fute coisa malem. E como não pangueno, gizi de que temos de caca como quem se, e faço que di quando entra, os façanguem si, eu quando vou de wanto, que bem aqui me de eu ieto ko, o que não indo de covo, enguindo os homens não pinguina zao. O Zevo, e dieta de fuene, conheto esse sítio, esse Congo português, o outro Zevo, o Yalo, Portugal, o Portugal, o Akubama, mas só de sensei em Bimba, tu foi de Kutagana, e o Calenguindo de Mossi, e Tima de Mossi, que não manda tua vava, o anto ao olho, de fazer sensei, mas o anto de Becalanga, Mundimba, Munfinda, Munamiongo, e muna puta muna babu de swamina, e tu esse sítio, o anto no, e que não podia no Samlanga protestante, tu foi de Zé, vediamo tudo leito. Tu vai na Portugal, tu foi de Cuba Culanisa, tu foi de Cuba Inga, tu foi de Cuba Vava, que bem de cada dia como se tu ia aí, que em si aí que te ia e salu, não tu foi de Vuva. Portugal os olhos salu e o Vuva. Quando se tu vai nesse Portugal, tu foi de Vava, tanto a onde tu vai Culanisa, tu vai Inga nisa, tu vai faça, que não temo Luísa, e o Vuva Luísa muito cedo a Portugal aí. Viva Portugal! Simão Toko, resta-nos agradecer sinceramente a amabilidade das suas palavras e da sua apresentação perante as câmaras da televisão portuguesa, terminando aqui esta conversa que o telejornal registou com simpatia em Ponta Albina, na sua própria casa. Muito obrigado. Eu também agradeço, muito obrigado.